Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalece o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. E o CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios, criado pelos fundadores da Prate Donaduzzi. É um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. O Bioparque é um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira e paranaense de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar também o nosso canal no YouTube. Todos os episódios estão lá, o Spotify, e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é conexão. E para falar sobre isso, estou aqui com Gabriel Pianaro, gerente de marketing do Grupo Zonta, Rede Condor, profissional com 27 anos de experiência na área. Gabriel é graduado em marketing e pós-graduado em gestão empresarial, tendo passado por empresas como a Renault do Brasil, Estival Alimentos, Destro Macro Atacado e Nextcore Conversas Conectadas. É membro do The Master Networking, colunista de um portal de notícias e coautor de livros sobre marketing, tecnologia e negócios. Seja muito bem-vindo, Gabriel Pianaro, uma alegria ter você aqui e no programa Quebrando a Lâmpada para contar a sua jornada. Você passou aí por empresas espetaculares, conheço várias delas, recentemente tive uma conversa, com o seu Joanir Zonta, com o Robson, que é o genro dele, lá em Joinville, na Cipla, enfim. E essa jornada tua também na Renault, eu tive essa experiência fantástica nessa automobilística francesa. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada, para a gente fazer um papo inspirador e com a sua jornada inspirar a nossa audiência. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma gratidão imensa. Nos bastidores nós falando de Renault, a empresa para a qual eu passei lá no início de carreira. E vamos bater um papo, vamos contar um pouquinho de história, vamos falar sobre conexões. Estou aqui exatamente por conexões, O convite veio exatamente mediante várias conexões que a gente tem com o mercado, quanto isso é importante no cenário profissional, seja no cenário de marketing, mas em qualquer outra profissão. E, poxa, vamos falar um pouquinho das nossas histórias e vamos contar a história que é gostoso. Que legal, as histórias ensinam muito. E já falando de história e conexão, e que eu digo que é lá que você cuida do DNA empreendedor, inovador, porque afinal de contas as crianças nascem inovadoras, nascem cientistas, nascem super criativas. Como é que era o Gabriel lá na infância, lá na adolescência? Era inquieto, construía os próprios brinquedos, já tinha cocriação, O nome veio depois, Você reunia a piazada lá, já organizava, ia atrás do rolamento, já preparava as pipas Pandora. Fala um pouquinho disso, como é que era essa infância, Gabriel? Olha, voltar à infância é engraçado, Uma coisa que não deveria falar, eu não era um bom aluno, mas eu era o agitador. Eu sempre fui agitador, eu sempre levei a turma a se revoltar, a chamar a coordenação, a movimentar as coisas no dia a dia dentro de sala de aula. Mas eu era do futebol, Menino na época que ia pra rua jogar futebol, perdi muita unha do dedão jogando bola na rua, Sempre fui inquieto, sempre fui agitado, levantava cedo, dormia tarde. Isso sempre foi uma característica minha.
Na época a gente não tinha tantos exames, né, para saber se se o menino tinha alguma coisa a mais ou não. Mas fui criado só por mãe, né? Minha mãe criou eu e meu irmão sozinho em casa. E então nós tínhamos que nos dividir também sobre responsabilidades, né? Desde pequeno a lavar louça, arrumar casa, cuidar das coisas, né? Esse cuidar das coisas, esse olhar o detalhe. Minha mãe era extremamente detalhista, eu acho que um pouco do marketing que eu tenho hoje na vida profissional vem muito disso. Minha mãe olhava detalhe de detalhe da casa, que se ela chegasse em casa e não tivesse arrumado, a gente levava aquela velha bronca de infância. E com o tempo eu fui começando a olhar esses detalhes. Não é nem toque, é detalhes realmente, né? Observar algumas coisas diferentes no mercado, entender um pouquinho do cenário mercadológico, e eu vejo que hoje tem uma conexão muito grande. E a questão da comunicação, que o marketing está muito ligado à comunicação, vem um pouco disso também. Eu sempre fui muito tímido, Guilherme, mas muito tímido até certo ponto da idade. Mas quando a história do desabrochei, digamos assim, que eu perdi a timidez, que foi no primeiro ano de ensino médio, né? Me envolvi com o Grêmio Estudantil, com rádio no Colégio Estadual do Paraná, em meados de 96, entre 96 e 99, ali a comunicação veio muito forte. E eu percebi que muita coisa que eu tinha de criar dentro a gente tinha os times de futebol do bairro. E eu que marcava os jogos. E a época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Simplesmente assim, gente, amanhã, 6 horas da manhã, vamos lá na Venceslau Braz, tem jogo contra esse time. Vamos embora. Quando eu vi, estava todo mundo lá. Então, coisinhas que eu caso muito no que eu fazia quando criança e que eu trago hoje pro ambiente. Que legal trazer isso, por isso que é importante a gente olhar, né? Tudo bem que o retrovisor é menor que o para-brisa, mas de vez em quando dá uma olhadinha ali para ver como é que foi a jornada ali atrás, traz uma questão muito importante em termos da formação do ambiente, né? De formação das pessoas, né? Tu falou a responsabilidade que você e o teu irmão tiveram, né? Junto com a sua mãe, isso aí já foi criando esse mindset, né? Essa mentalidade do empreendedorismo, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. A questão do futebol, se me permite, eu traduziria, porque eu tive também essa questão, o agitador por liderança, tu era um líder. Tu era um líder, organizava, essa questão do futebol é muito forte, muito presente também na minha jornada. E bem rapidamente aqui eu queria agradecer a equipe, que é a equipe do Detroit, do Pistons, né, que tem uma equipe de futebol, o Quebrando a Lâmpada patrocina a equipe deles. Olha que legal. O meu filho, o Lucas, né, inclusive trabalha na montadora, organiza, né, ele é o marketing, ele também é zagueiro. Então, alguém que movimenta, que agita, que a gente falou agitador, mas é um comportamento empreendedor, né, Gabriel? E nessa época, né, dessas agitações e tal, aonde que tu viu, assim, se tu puder falar desse ponto de virada, que em algum momento o ponto de virada para você falar o caminho que vai seguir no futuro, quando vai ser adulto, ele acontece ali nesse período. Fala um pouquinho disso, desse ponto de virada, algum fato que lembre isso. Na verdade, esse ponto de virada ele é nítido em 2 momentos. Tá? Logo que eu entrei no segundo grau, eu não era um bom aluno, antes, mas no segundo grau eu fui fazer técnica em administração, né? Me imaginava assim, eu preciso criar uma profissão, porque na época a faculdade era muito mais difícil do que é hoje. Hoje, apesar das dificuldades, hoje você tem muito mais opções, na época você tinha muito pouca. Então, assim, preciso me profissionalizar. E fui para fazer o técnico em administração, passei no vestibular do Colégio Estadual do Paraná, né? Na época ainda é um dos colégios aí mais importantes do estado do Paraná. E eu fui apresentar um trabalho de geografia. E geografia a gente tinha na família, na questão de você ser bom em geografia, porque meu avô foi professor na Federal, e como professor de geografia, carreira inteira, né? E ela sempre foi uma matéria que me chamou a atenção, sempre fui muito bom em geografia. E eu apresentei um trabalho de geografia, que o professor pediu para apresentar na frente, e eu morri de timidez. Fiquei no desespero, não conseguia ler o trabalho, eu tinha uma dificuldade extrema de falar em público. Hoje eu dou palestra, mas na época eu tinha dificuldade de falar para 30 colegas, que eram colegas, que eu estavam conhecidos ali. E eu levei um puxão de orelha, de quando que você vai crescer após isso. E aquilo me acendeu uma lâmpada. Opa, peraí, eu já tenho 18 para 19 anos. Está na hora de, né, virar homem, literalmente. Aquilo me chamou a atenção e aquilo fez com que eu começasse a me relacionar melhor com as pessoas. Até então, eu tinha os meus grupinhos, mas era só os meus grupinhos. Tinha uma barreira, né, com as conexões. E nessa história de começar a me relacionar, eu fui parar no Grêmio Estudantil, do Colégio Estadual do Paraná, e na Rádio Intervalo, que foi a primeira rádio estudantil num colégio público do Brasil. Fantástico isso, que legal. E quando eu chego na rádio, né, é uma rádio.
né? Era uma rádio que tocava, era uma rádio muito de caixinhas de som dentro do colégio. A gente agitava muitos eventos, festas, funcionava o dia todo a rádio, né? Nos intervalos de contraturnos. E lá, a professora Adélia Dias Castelar Ribeiro olhou para mim e falou assim: você é um estrategista. E me indicou um livro de marketing para ler. Fininho. Dali eu sabia o que eu ia fazer o resto da minha vida. Quando eu fiz aquela leitura simples, eu levei 6 meses para ler um livro de 30 páginas. Hoje a gente lê na hora do almoço, né? Mas aquela leitura que eu fiz daquele livro que ela me indicou, que era um livro pequeno, fez com que eu olhasse assim e falei, peraí, aqui é o que eu quero ser. Fui buscar estágio, fui buscar emprego na área e desde 99 eu, de forma ininterrupta, atuo na área de marketing. Que legal o que o Gabriel traz, e aqui eu faço um pedido, mas talvez mais que um pedido. Desenvolva essa capacidade, essa habilidade da leitura. Está se perdendo a leitura com o advento das mídias sociais. Importante as mídias sociais, a leitura. O que o Gabriel traz, eu já sublinho isso. Pode falar, a gente tem sempre um momento no nosso programa do livro, da indicação do livro. Fala qual foi o livro, acho que é bacana, né, para indicar para o pessoal. Era Administração de Marketing do Kotler, mas era um livro muito fininho. Era uma coisa assim, simples de leitura. Exatamente, tinha ali meia dúzia. Eu acho que, se eu não me engano, tinha 6 capítulos o livro. Era um livro realmente para quem estava iniciando em marketing. Marketing no Brasil, no final da década de 90, ainda era muito incipiente, né? Já se fazia, mas ainda era muito incipiente dentro do todo o contexto. Então o livro era fininho. Dali é o que eu quero fazer. É o que eu vou fazer. E eu entrei no mercado, olha que interessante, eu entrei no mercado de trabalho não por conhecimento em marketing, nem porque eu já estava na faculdade de marketing, mas porque eu era bom em Excel. O Excel era uma ferramenta que até hoje ainda é muito utilizada no dia a dia. Muito usado. E eu tinha feito curso de informática quando eu era mais novo, ali em meados de 94, 96, tinha ali meus 14 anos de idade. E eu gostava do Excel. No curso eu me saí muito bem, inclusive, no Excel. E eu sabia mexer muito bem com isso. E isso me abriu portas. A ferramenta de tecnologia que eu sabia mexer na época, que era o Excel, me abriu portas dentro da profissão que eu queria exercer. Que legal. Outra mensagem aqui, as entrevistas aqui no Quebrando a Lâmpada, Gabriel, são fantásticas. A gente costuma falar que cada módulo tem muita lição aprendida, né, pelos nossos entrevistados. O Excel, ele falou da comunicação, ou seja, olha só, e aí os termos aí da moda, aí o soft skill, hard skill, ou seja, conheça a planilha financeira, tenha a base na matemática, a questão da comunicação, tudo isso é essencial, sabe? Muito importante. A gente está finalizando o primeiro bloco já, para finalizar já, nessa primeira jornada, antes da gente continuar na tua jornada profissional, enfim, pessoal, o que você poderia sublinhar aí como os 2 ou 3 comportamentos empreendedores que você vê como essenciais para as pessoas terem um sucesso, né, baseado na tua experiência? Olha, acho que a primeira delas é ter metodologia, né? Às vezes eu brinco com as minhas equipes, elas ficam até bravas. Eu falei, gente, vocês são graduados, vocês aprenderam aquela planilhazinha básica do 5W2H? Eu acho que aprender metodologias faz com que você consiga encaixar os teus objetivos, encaixar aquilo que você faz, para você entender o caminho que você vai seguir, né? A outra é, abuse da tecnologia, né? A tecnologia, ela está aqui na nossa mão, de forma paga ou gratuita, você tem acesso a muita tecnologia hoje, e ela realmente agrega demais qualquer tipo de negócio. Abusar da tecnologia, um simples Trello de forma gratuita, para você controlar as suas atividades. Eu acho que esses 2 começos. E logicamente, né? Então a gente fala sobre, todo mundo fala sobre resiliência e persistência. Mas eu sempre gosto de trazer também, seja resistente. Porque além desses 2, você precisa ser resistente. Muito legal, a gente está encerrando. Pega o código aí, olha a lição ensinada pelo Gabriel. E eu gostei muito. A pessoa ter sucesso, ela tem que ter o quê? Vontade, disposição, mas tem que ter metodologia. Muito legal isso. O 5WH também está na minha fala diária, ter o payback, rodar o PDCA, mas a gente fala mais sobre isso na sequência. Show de bola. Não sai daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo,
que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Seja bem-vindo de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, conversamos com Gabriel Pianaro, gerente de marketing do Grupo Zonta, Rede Condor, profissional com 27 anos de experiência na área. Agora voltamos para essa conversa sobre marketing, tecnologia e conexões humanas. Fala justamente sobre isso, Gabriel. A visão de marketing, comunicação, a primeira experiência profissional, a gestão, mais do que gestão de pessoas, né? Gestão das emoções das pessoas, porque é isso que está muito ligado, né, ao métier do líder, né? Não, gestão de pessoas, eu vou até deixar para falar mais pro final, porque esse tema é sempre complexo, né? O primeiro desafio, como estava falando sobre planilha de Excel, eu fui parar numa empresa média de contact center, onde eu fazia relatório. Simplesmente fazia relatório. E quando você ainda trabalha com indicador, você trabalha com indicador, você tem uma parte técnica. E eu nunca vou esquecer que a gente tinha um grande cliente que ficava em Brasília. E nós íamos viajar para renovação de contrato com essa empresa. E eu fui convidado junto, né? Eu já me destacava ali no meu trabalho, fui convidado para ir para Brasília acompanhar a renovação desse contrato. Isso meados de 2000, e eu peguei o telefone e falei pro meu diretor assim, poxa, é aniversário de contrato, de 1 ano de contrato com eles, é uma renovação de contrato que vai acontecer, pô, vamos fazer um bolo, vamos fazer um coffee, e vamos fazer um bolo com as logomarcas da empresa. Não olharam para assim, mas é possível? Eu falei, não, já dá para fazer e tudo mais. Isso, gente, eu tô falando lá dos anos 2000, né? Então, eles olharam para assim, bom, se vira, faz. E aí liguei para uma panificadora, na época a gente precisava ligar, liguei para uma panificadora e falei assim, olha, eu tô aqui em Curitiba, assim, assado, eu preciso fazer um bolo com a logomarca das empresas XYZ, para um coffee de surpresa, durante a assinatura de uma renovação de contrato que vai acontecer numa empresa que fica na Asa Sul, XY endereço. Top. A pessoa da panificadora, eu marquei com ela dela ir buscar o disquete. O disquete comigo no hotel, porque a capacidade de e-mail não dava para mandar a logomarca. Ela foi buscar, quando eu cheguei no hotel, ela estava me esperando. A primeira ela tomou um susto que ela não acreditava. Ela achou que era mentira, mas ela foi no hotel mesmo assim esperar. Ela pegou o disquete, levou para a panificadora, imprimiu aquele documento, fizeram o bolo, a surpresa aconteceu. Na época o diretor da empresa falou assim, da onde veio isso? Que sacada foi essa? Porque os diretores da empresa que nós estávamos renovando o contrato não estavam tão felizes naquele momento, porque alguns resultados não tinham sido. Renovação de contrato. Sempre tem algum risco, né, de não acontecer. Assinar. Quando isso aconteceu, a importância de a gente ter tido cuidado com aquele detalhe de ter feito um coffee break na empresa deles, com um bolo, com a logomarca deles, comemorando 1 ano de contrato, renovação do contrato, eles permaneceram nessa empresa, pelo que eu sei, pelo menos por mais 10 anos. Então, as coisinhas de marketing, elas foram acontecendo ao longo do tempo. E aí, quando você traz inovação e tecnologia, Gilles, aí esquece, né? A gente vive isso constantemente. Eu brinco que os meus 27 anos de marketing, eu vi um marketing de mala direta, de mandar correspondência para casa das pessoas. E olha que interessante, né? Na época, as operadoras de cartão de crédito, elas mandavam para nós, né? Eu tinha lá meu primeiro cartão de crédito. Aí eu recebi um cartão postal deles, uma comunicação deles, viagem para Miami. Eu ganhava o salário mínimo. Ou seja, não se segmentava a base como é possível se segmentar hoje a base de cliente, entender quem é realmente a sua persona. Quem é a persona. Direcionar a comunicação de acordo com aquilo que ela consome, né? Tem muita gente que erra nisso ainda. Óbvio. Mas hoje você consegue direcionar a comunicação de acordo com o consumo do seu cliente. Já é inadmissível hoje em dia, né? Não chegar no público correto. Exatamente. Mas na época não dava, né? Não dava, não. Então, essa história ela vem junto com tecnologia, porque a tecnologia mudou o marketing nos últimos 27 anos, que são o tempo aí que eu tenho de casa. Gabriel, legal, bacana
tua jornada, essa experiência que você traz, o marketing, né? Se tu puder, assim, o programa também visa isso, esclarecer e deixar todo mundo na mesma página, né? Tem o endomarketing, tem o marketing. Se puder falar um pouquinho disso e dessas ferramentas, que são as ferramentas ágeis, hoje tem a IA chegando também. Já que a gente está falando desse tema importantíssimo, que é Fala um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre marketing. Primeiro que marketing, todo mundo tem um conceito que hoje marketing é o Instagram. É o TikTok. Exatamente. O marketing é muito mais disso e vai muito além. Eu tenho uma frase que eu utilizo em algumas palestras e aulas e tudo mais, que é eu gosto de praticar o marketing não convencional. Aí normalmente as pessoas dizem, bom, o que é o marketing não convencional? E, gente, a roda já foi inventada. Não quero inventar a roda. Para mim, o marketing não convencional, e é uma empresa fazer um marketing bem feito a partir de um bom planejamento, de forma não convencional, é fazer o básico bem feito. Porque hoje todo mundo quer inventar a roda, todo mundo quer estourar no Instagram, todo mundo quer buscar formatos rápidos de resultado, mas esquece que o marketing é uma construção de longo prazo, né? Marcas como Coca-Cola, marcas como Apple, elas não se transformaram no que são a curto prazo. Elas têm uma construção que vem acontecendo, né? Você vai pegar algumas marcas disruptivas, como Uber, por exemplo, que veio e mudou o mundo, o jeito do mundo se locomover, mas se eles não cuidarem da marca, eles se perdem no mercado. Quantas empresas a gente viu disruptivas que surgiram nos últimos 20 anos e ao mesmo tempo sumiram rapidamente? Verdade. Porque ela não cuidou da essência da sua marca. Então o marketing, ele começa de uma base de planejamento, né? Quem eu sou como empresa, para onde eu quero ir, o que realmente eu tenho como objetivo de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. O marketing pode trazer resultado a curto prazo? Pode, principalmente naquelas empresas que ainda não fazem nada. Porque quando você tira algo da inércia, ela vai se movimentar, vai acontecer. Mas fuja daquelas promessas absurdas que existem na internet de que eu vou dobrar teu faturamento em 90 dias. Isso não existe. Talvez em alguns momentos, algum tipo de negócio até aconteça, mas esse faturamento não é sustentável. Esse cliente chegou, não é o teu verdadeiro cliente, ele veio por uma oportunidade. Mas aí você tem que construir isso a longo prazo. Então, marketing marketing digital é uma ferramenta, é um meio de comunicação do marketing, como tem outras coisas mais. Vou pegar o nosso segmento que é varejo, né? Fazemos muito marketing, fazemos muita comunicação, né? Somos anunciantes de televisão, rádio, outdoor e tudo mais. Mas o ponto de venda, que é onde está o trade marketing, é essencial também para a operação. E aí a gente está indo para algo que é offline, né? Onde as pessoas acham que não estão enxergando, mas elas estão sendo conectadas com a nossa comunicação dentro das nossas lojas, exatamente porque a gente também está olhando para isso. Excelente pílula de conhecimento, é o que a gente tem dito. O Quebrando a Lâmpada vai trazendo essas pílulas de conhecimento essenciais e agora o Gabriel traz esses aspectos ligados ao marketing, que é muito, muito mais amplo que a publicidade, né? Que é através de mídia social, por exemplo. Tu passou está no varejo, passou em empresas de serviço, passou na linha na industrial, né? Na empresa ligada aí a montadoras. Fala um pouquinho o que cada uma, porque são talvez estratégias diferentes. Quem sabe algumas similares. Fala um pouquinho disso que é legal para o nosso público entender também essa tua experiência, que é bem... É bem ampla, né? Eu passei indústria automobilística, indústria de alimentos, empresa de serviço, tecnologia, né? E agora, recentemente, já tinha passado por varejo anteriormente, estou no varejo novamente. Uma característica de todas as empresas, a maioria delas, né? Tirando talvez duas multinacionais, onde você não tem a figura do dono, né? Na figura do empreendedor. As demais todas tinham essa figura do empreendedor. Uma das coisas que eu sempre trago, e o profissional de marketing, por exemplo, precisa ter, entre outros tipos de profissionais, aprenda a ler a última linha do DRE. O que interessa para a empresa é quanto ela está lucrando. Agora, você precisa ser inteligente o suficiente de utilizar a verba que você tem ou a estrutura que você tem para que aquela linha seja positiva. Mesmo você não sendo um empreendedor do negócio, você precisa entender como se chega naquela linha. Eu pego muitas vezes equipes ou profissionais que estão em início de carreira. Mas por que isso? Por que aquilo? E fica viajando. Não, mas se o dono fizesse assim, Fred. Vocês conhecem um DRE?
sabe como funciona o cálculo de cada item da empresa, qual que é a margem que a gente tem. Isso que é baixa, né? A margem, o pessoal acha que é a margem gigantesca, né? Porque o cara está lucrando. No varejo exato. No varejo é abaixo de 1% muitas das vezes em cada produto. Eu vou pegar a indústria automobilística, eu vou tentar fazer uma conexão com todas. Em todas elas, o que eu percebi ao longo da minha carreira. Tá? Primeiro, você precisa ter estrutura tecnológica. Tecnologia, ela tem que fazer parte do contexto do dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz os meus primeiros estágios, eu fiz estágio no Banco do Federal, e foi na época assim, não tinha computador nas mesas. O computador era uma salinha lá com medo do computador e você agendava para poder usar. Né? Porque ainda era uma coisa, tinha muita novidade. Sim. E eu lembro que eu tirei contas telefônicas impressas e eu coloquei em relatórios, porque era o que eu cuidava. Eu fazia, literalmente, eu tinha que olhar linha por linha de conta, eu era estagiário, né? Estagiário. Linha por linha para achar os números quem ligou para celular. E eu fazia uma planilha que gerava o pagamento, porque aquele funcionário ia ter que pagar aquelas ligações que ele realizou para o celular, que era uma outra política na época. Mas tudo aconteceu e tudo sempre aconteceu a partir sempre de algo de tecnologia. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa num telefone de última geração, a gente pensa em alguma plataforma disruptiva e tudo mais. Vou voltar àquilo que a gente conversou no começo, o uso do Excel. Excel é tecnologia. Utilizar pacotes, né, Excel, Word, utilizar esse tipo de ferramenta para o dia a dia também é tecnologia. A gente normalmente trata isso já como ferramentas normais, mas isso é tecnologia. E gera muita produtividade, usa os PROC V, os PROC isso, e ainda muita gente não usa, né? Exatamente. Faz a lista de compra só. Acho que é muito, que não vai utilizar o que não vai usar. Em algum momento da carreira vai ter que abrir uma planilha Excel, vai ter que fazer um PROC C, um PROC V. E aí cai algo que eu aprendi ao longo do tempo. Eu tive um mentor durante muito tempo na WPP Company, que era Plano Trio, chamava-se Sérgio Simonetti. Esse cara foi, para mim, um mentor meu durante muitos anos, que eu trabalhei com ele, somos grandes amigos, e ele me ensinou muito disso. Entender o cenário onde você está inserido mercadologicamente falando. Ou seja, pesquisar, ir para a rua, entender o que a empresa faz, o que ela entrega, aonde ela está e para onde ela quer estar. Se você é um estagiário, se você é um analista, chega para o teu diretor, para o teu gerente e pergunta assim, qual é o objetivo da empresa? Porque a tua atividade... Muito poderosa, a missão. Muito bom. Aonde você está sentado impacta no resultado que a empresa quer lá na frente. E aí isso vai fazer com que você, profissional, que está ali às vezes como um analista júnior, um assistente, nossa, esse meu trabalho impacta nisso, que impacta naquilo. Isso. Pare você para fazer. Não espere também só um líder que te ensine. Mas atividade de cada um deles. Para mim, a conexão de tecnologia ao longo desse tempo é o que difere as empresas. Muito legal. A gente está finalizando mais um bloco. Obrigado pela contribuição. Vai iniciar o terceiro bloco. Eu gostaria que você falasse assim, de um erro não que você cometeu, mas um erro no marketing e que você alerte as pessoas. Cuidado, que deixa essa mensagem para as pessoas. Em seguida, vamos começar a falar de tecnologia, IA, ou seja... processos inovadores dentro do marketing, tá bom? Show de bola. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos aqui recebendo um conterrâneo italiano, Gabriel Pianaro, gerente de marketing do Grupo Zonta, da Rede Condor. Gabriel, no final do outro bloco, eu coloquei uma questão para você, né? Porque muitas vezes as pessoas olham os acertos, valorizam as conquistas. Excelente. Mas tem erro que ensina muito, né? Qual foi a tua experiência em relação a um erro que te ensinou muito e, de repente, encaminhou uma solução bacana, inovadora, enfim? A gente chega em uma fase da profissão e da idade onde a gente acha que sabe tudo, né? É natural, eu acho que é humano isso.
E eu, e teve um momento numa empresa, numa distribuidora de produtos odontológicos, eu tomei algumas decisões de marketing no meu feeling, porque eu achava que aquilo era correto, fazer daquela forma. Porque eu tinha a certeza de que se eu mudasse a plataforma, mudasse a forma que estava fazendo a venda num aspecto digital, por feeling, o resultado viria. Só que eu errei. Não era a plataforma, era o processo que estava fazendo com que o resultado não viesse. E eu fiz um investimento em plataforma na época. Fiz com que a diretoria fizesse um revestimento de plataforma. Não fui desligado da empresa por esse motivo, até porque a gente conseguiu tracionar na sequência o resultado. Mas eu deixei o meu feeling, a ideia de que eu achava que eu já sabia tudo, me dominar de uma forma que eu tomei uma decisão de que não foi benéfica para a empresa naquele momento. Eu poderia ter aproveitado aquilo que já existia e eu não vi o processo em volta. Né? E como eu fiquei na história, não, eu tenho certeza, e eu não fui no detalhe, aquilo fez com que realmente o resultado pudesse... Depois ele veio um resultado de médio e longo prazo, mas na hora o resultado foi muito ruim. E aquilo gerou um impacto financeiro para a empresa, de investimento, um olhar de, o Gabriel não sabe para onde está indo, né? Então, ficou de lição para mim de que, assim, o feeling é importante, eu entender que, eu já conheço bastante coisas. Ali eu voltei a algo que corriqueiro, talvez, a maioria das pessoas. Eu tinha parado de estudar e parado de ler. Porque eu achei que eu estava pronto. Falei, não, peraí, tá na hora de voltar aqui, vamos estudar, vamos ler de novo. E aí eu me deparei com um livro chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Fantástico, Simon. Esse livro mudou a minha visão sobre marketing. E aí eu naquela hora eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Esse é um erro que eu tenho na minha história profissional e eu lembro sempre porque eu não parei para analisar, olhar número, olhar processo, realmente olhar no detalhe. Né? Algo que eu sempre prezei por mim, eu fui muito no fim. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Tá, que importante alerta que tu traz é sair, né, dar 2 passos para trás, né? Tem um termo em francês que fala prise de recul. Dá 2 passos para trás, olha o contexto, não somente pegando o exemplo a plataforma. Quem sabe a plataforma era excelente, mas quem sabe não era naquele momento, era um pouco para frente. Então, muito legal. A indicação do livro é fantástico também. O Simon é um autor que todos têm que buscar, assim como Michael Porter, entre outros. Algumas IAs que vocês utilizam dentro do processo de vocês, que eu posso falar? Então, na área do criativo, eu vou tentar lembrar o nome das plataformas. Porque, obviamente, tem uma equipe que tem mais de 1000 IA, né? Mas tem. Eu digo assim, a minha área de conteúdo usa muito o ChatGPT, tá? E o próprio o IA do Google, porque na geração de conteúdo ajuda muito ali na geração de conteúdo, tá? Isso utiliza. Na área de criação, no criativo, o próprio pacote Adobe hoje tem a IA para poder somar e poder... É poderoso, né? O pacote é fantástico. Exato. Ninguém hoje trabalha mais com imagem que não esteja utilizando o pacote Adobe. Então, o próprio pacote Adobe hoje tem elementos de IA que faz com que você ganhe em produtividade em até 40% no dia de um designer. Olha que fantástico. 40%, hein? Tu falou lá do erro, das 3 mãos, lá um exemplo que é comum acontecer isso. A pessoa quer fazer um ofício, quer fazer ela vai lá no ChatGPT. E é comum, eu já vi isso em LinkedIn. Aí lá no final tem aquela frase que a pessoa esquece de tirar. Se precisar de mais umas informações, né, faça outra pergunta. Quer dizer, ela faz, ok, usar o ChatGPT. Mas, avalia, rebusca, dá uma ajustada. Não, eles nem tiram aquela parte final que o ChatGPT deixa. Tem que cuidar com isso, né? Porque as pessoas não fazem confiança. As pessoas não fazem o principal, que é ler o que ele gerou. É verdade. Ler e prestar atenção no que está lendo. Né? Não vou dizer para você que eu sou a melhor pessoa de português, porque é uma das deficiências que eu tenho no meu dia a dia. Sou bom de número. O português eu falho. Então, sempre que eu vou escrever, eu levo mais tempo do que eu faria, porque eu tenho dificuldade em português. E é uma dificuldade minha. Faz parte da minha essência, inclusive. Eu sou bom em número. Número a gente vai debater muito rapidamente. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu escrevo, eu tenho que ler, reler várias vezes para que eu entenda que tá certo. Bacana. E essa atenção, olhar com lupa, que eu costumo dizer, é super, super importante. A gente está aí caminhando para o final de mais um bloco. 2 questões que estavam aqui também, 2 em uma. Aí para você
falar um pouquinho dessa experiência. Como equilibrar o uso da tecnologia e dados com acessibilidade humana? Tu falou, mas puder reforçar um pouquinho mais. E aí eu digo assim, com o teu cliente lá final e com os próprios colaboradores, que é importante, né? Quem cuida das pessoas, as pessoas cuidam do trabalho e gera a confiança lá no cliente. E queria saber também para tu falar se a gente está preparado, o mercado, de forma geral, está preparado. É um novo mundo, né? E a gente vê muitos graus de maturidade bem diferentes, né? Obviamente o Grupo Condor a gente acompanha. Sou cliente do Grupo Condor. Aliás, levo o convite para o Johnny Zonto, já convidei ele pessoalmente lá no evento na FAI para ouvir a jornada dele, que é fantástica. Mas fala dessa questão, né? Em relação a, enfim, acessibilidade humana, tecnologia. A tecnologia, ela é, né? Como a gente vem falando já desde o começo aqui, ela molda o mundo. Ela vem moldando o mundo ao longo dos últimos anos, né? Quando eu olho para a minha equipe ou quando eu olho para o cliente, consumidor, eu preciso utilizar a tecnologia a favor dele, a favor de eu melhorar o cotidiano e a vida dele de alguma forma, né? Ter um autosserviço, por exemplo, num checkout mais rápido para que ele faça as suas compras e possa ir embora, né? A partir de tecnologia e ao mesmo tempo para a minha equipe. Quando eu falo de IA no dia a dia, no cotidiano, eu até brinco com... eu tenho analistas muito mais jovens do que eu, né? Vamos trazer aqui, né? Não vou citar a idade, mas muito mais jovens do que eu, de que utilizam menos a tecnologia do que eu. Milenial. Exatamente. Vamos lá, falar o do alfabeto inteiro aqui de vai longe. Que são jovens, na casa entre os 20 e 30 anos, e isso me preocupa, eles ainda não utilizam a tecnologia a favor deles. Faz sentido, é verdade. Eles ainda não entenderam a complexibilidade do que você tem em inteligência artificial, em várias ferramentas de inteligência de IA, que pode agregar e somar no trabalho deles. Às vezes, numa simples revisão de um conteúdo, de um projeto, de uma planilha. Então, vários fatores que eu vejo hoje e que me preocupa muito mais, porque quando a gente fala de acesso, né? Tanto as pessoas que têm dificuldade, mas o próprio profissional, tá na mão. Hoje está no celular da gente, né? A gente tem IA em tudo que é lugar. E aí, quando você vê jovens não utilizando a seu favor e só como entretenimento, me preocupa. Né? Eu sempre gosto de falar que eu pergunto sempre para as pessoas assim, legal, o Instagram tem IA, o Instagram tem um monte de ferramenta, vamos pegar aqui esse veículo de comunicação. Você utiliza esse canal de comunicação para quê? 99% das pessoas, 90%, 99% para entretenimento. Você já parou para pensar que 1% delas que utilizam a seu favor profissionalmente e pessoalmente para vender seus negócios estão se destacando, que é a minoria. Então, a internet é boa para a gente se distrair em alguns momentos? Concordo, mas utilize aquilo realmente para o teu resultado, né? Para aquilo que você tem que alcançar como objetivo. E aí vale para o empreendedor a mesma coisa. Né? Excelente alerta, a gente está finalizando mais um bloco. Eu costumava dizer assim, você tem o celular, ok, você pode jogar, o pessoal gosta de jogar, de navegar. Falei, mas por que não daqui a pouco você ir no outro lado da mesa? Você começar a conceber, não estou dizendo que você vai fazer um gamer, né? Mas você também utilizar a seu favor para você aumentar a tua produtividade. Então esse alerta é super, super importante. Eu nem sei se eu te respondi a tua pergunta. Não, é isso. A gente... Essa foi uma resposta interessante porque as pessoas não viram o poder, né, da IA, mas sempre no comando da IH. A gente está encerrando mais um bloco, fica por aí, para o nosso próximo e último bloco, o Quebrando a Lâmpada, volta já com essa conversa inspiradora aqui com o Gabriel. O presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, reuniu-se com o Comando de Defesa Civil Estadual do Paraná para definir estratégias de resposta ao tornado em Rio Bonito do Iguaçu. A pauta principal foi a engenharia aplicada à segurança, criar estruturas públicas reforçadas que sirvam de abrigo em novos desastres. Em coletiva, o secretário das Cidades do Estado do Paraná, Guto Silva, apresentou um plano de retomada para Rio Bonito do Iguaçu, com 5 eixos de atuação. E o 5º eixo é infraestrutura. A infraestrutura emprega muita gente, então a construção das escolas, da infraestrutura básica do município, as unidades habitacionais, todos esses equipamentos que serão reconstruídos, nós vamos aqui, a Secretaria da Cidade vai coordenar esse processo para que a gente possa, de uma forma rápida, poder continuar gerando emprego, gerando oportunidades para os moradores de Rio Bonito. Além das obras, o grupo discutiu a criação de protocolos permanentes de prevenção, já que os alertas de tornados têm tempo curto de reação. É a engenharia paranaense unida para salvar vidas.
Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. O programa está inspirador, conheci a jornada do Gabriel. E agora a gente vai falar sobre futuro, sobre legado. Também começar com a seguinte questão, Gabriel. Que você é membro ativo do The Master Networking. Quer dizer, o que essa troca de experiência representa para você, essa conexão com as pessoas? Alguns também que fazem parte dessa equipe, dessa confraria bacana, já estiveram aqui. Fala um pouquinho desse movimento. Primeiro que você cria amigos, né? Você participar de confrarias, participar de associações, participar desse tipo de associações, ela te enriquece, né? Você aprende muito ao ouvir esses profissionais que estão nesses espaços, né? Ser convidado para participar desses espaços é muito importante. Eu sempre... Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica se trumbica, né? E o ato de se comunicar é também se relacionar com as pessoas. A questão da conexão, de gerar um network, me levou a lugares que eu jamais imaginei na vida, né? Por exemplo, eu cheguei hoje a palestrar, estar em cima de palco com celebridades como Sandro Dalpico, Fernando Parracho, que eu via na televisão, em cima do palco ou na própria televisão, inacessíveis. E essa troca de conhecimento e a troca com pessoas do meio da qual eu estou inserido, eu aprendo. Outro, faço negócios, que é extremamente importante. O Alexandre Conte, inclusive, que já esteve contigo aqui, ele tem uma frase que a gente sempre gosta de dizer. Antes de fazer negócio, eu quero fazer amigos. Exatamente, né? Esse meio te enriquece demais. É a história do sair do sofá. Tem um outro colega meu que está em São Paulo que ele fala, sai do sofá. Ele trabalha com aventura, um pouco diferente, mas o sai do sofá você passa o dia inteiro no escritório trabalhando, né? Entregando, cuidando do seu negócio, chega no final de semana, está cansado e tudo mais, mas vira e mexe à noite tem um convite para algo, né? Todo profissional e todo empreendedor recebe convite para esse tipo de espaço. Aproveite o máximo. Ele te enriquece, ele te conecta com pessoas importantes, ele te conecta com futuros clientes, né, para se fazer negócio, e o quanto você aprende nesse meio é de forma absurda, escutando o case e conhecendo as histórias das outras pessoas. Que legal, isso aí é fundamental, né? Você prepara o mindset, a tua, forma de agir, de tomar as decisões, de fazer as escolhas, vem muito disso. De duas situações que tu falou muito aqui hoje, lendo e se relacionando com as pessoas. Pessoas de forma geral, mesmo, né? Em casa, ali com os filhos, né? Com a família, com os amigos, então isso é bem legal. O legado do Gabriel, inclusive, já trazendo de mãos dadas com o legado do Gabriel, de forma geral, da tua jornada. O legado do Gabriel, eu não sei quanto tempo que está no Grupo Condor, já falando um pouquinho do Grupo Condor também, de estratégia. Bom, falar do Grupo Condor um pouquinho, que é o Grupo Zonta, né? Sim. A Rede Condor é uma das Zonta, perdão, né? O que tem o Condor. Uma das Orofino, empresas. Né? Tem várias empresas. Hoje nós somos aí praticamente 18 marcas, tá? Mais de 100 negócios abertos, quando a gente fala de unidades de negócio, né? Mais de 100, vamos chegar a 107, 108 no próximo mês. É uma empresa familiar, né? Todo mundo conhece a família Zonta, né? Tipicamente curitibana. É uma empresa fantástica, né? Hoje já são quase 14 mil colaboradores, né? Dentro de todos os negócios, que é a Rede Condor, o Gigante Atacadista, o Hipermais Santa Catarina, a Orofino, né? A nossa instância de água aqui, que é um trabalho que a gente quer fazer aí de médio e longo prazo, das pessoas valorizarem o que tem aqui da Orofino, porque é uma instância de água mineral pura, é uma das melhores águas do mundo para consumo. É um lugar lindo, né? Não, o lugar é fantástico. Pé da Serra. Nossa, é lindo demais lá. A gente tem indústria de pães, a gente tem os entrepostos de carne frios. É uma empresa realmente gigante e que não para de crescer, né? Temos uma grande inauguração ainda esse ano que vai acontecer em Curitiba. Tenho certeza que quem está aqui vai saber o que vai estar acontecendo, porque tem uma campanha muito forte vindo. Ano que vem continua o crescimento em aberturas de loja Paraná e Santa Catarina, que é um dos propósitos do seu jornalismo. Não é só gerar negócios, é gerar oportunidade de proximidade. Você ter uma unidade de varejo alimentar para você pode comprar para sua família perto de casa e ao mesmo tempo também estou gerando empregos para aquela região, né? Isso é um dos propósitos do Grupo Zonta como um todo. Não é só fazer negócios. É fazer negócio, levar proximidade e facilidade, comodidade para o nosso consumidor, né? Que acaba gerando mais conforto e automaticamente também gerando empregos e oportunidades, né? Não é à toa que uma empresa cresce tanto. Já o Gabriel Pianaro tem, lógico, seus objetivos, seus planos, né, pessoais, mas o que eu gosto realmente de fazer é quando que acontece no meu cotidiano,
e quem está me assistindo e já trabalhou comigo e já passou por isso, eu adoro ensinar a minha equipe. Claro. Né? Eu adoro fazer com que a equipe entenda o porquê estamos tomando decisões, o porquê que estamos indo para aquele caminho, né? Ele entender e compreender o mercado e automaticamente crescer, né? Nem todos têm esse olhar, nem todos que estão ali sob a minha liderança conseguem compreender isso na essência, mas toda vez que eu tomo uma decisão eu gosto de chamar a equipe e dizer assim, estamos indo para esse caminho por esse motivo. Queria que vocês entendessem que não é uma decisão minha, ou é uma decisão minha baseada nesses indicadores, nessa questão mercadológica. Então, o Gabriel tem um propósito de que as pessoas que ele lidera cresçam, e eu tento suprir eles daquilo que eu não tive como líder, com os meus líderes. Né? A gente vem de uma outra época, né? Quando era o chefe, né? A história do chefe. Hoje eu quero inspirar a minha equipe a crescer cada vez mais e que eles possam chegar onde eu cheguei ou talvez até muito mais. Quem cuida das pessoas, as pessoas cuidam do trabalho, né? Ou seja, é o papel do líder cuidar das pessoas para que elas encaminhem, e esse engajamento dela na estratégia, obviamente que vai chegar numa pipeline de decisão, mas o engajamento é muito legal. Parabéns ao grupo Zonta e, enfim, fazendo uma analogia aqui, o Ricardo Zonta, que até para a Fórmula 1 foi, quer dizer, tem o DNA do pai, né? Que é rápido, mas é rápido na estratégia, no cuidado, na atenção, está em vários estados, isso é fantástico. Vou contar uma coisinha rápida aqui. Por favor. Eu estava em início de empresa ainda, e estávamos em Ponta Grossa, fomos fazer uma entrega de carro das campanhas do Condor, e eu tive que dar uma carona para o Joanir Zonta e para o Ricardo Zonta até uma televisão para eles fazerem uma gravação de uma entrevista. Pesada essa carona, né? Pesada. Quando eu me vi no carro, eu sou um aficionado por Fórmula 1, né? Quando eu estava dentro do meu carro, eu estava do lado fundador e presidente do Grupo Zonta, o Joanir Zonta, né? Meu maior chefe dentro da empresa. E atrás um ex-piloto, que no primeiro momento eu não consegui ver ele como vice-presidente do grupo. Eu tinha um ex-piloto de Fórmula 1 me vendo dirigindo. Stock Car. Tudo mais. Eu acho que eu nunca freiei tanto numa lombada quanto foi nesse episódio, porque estar com os dois ali foi uma experiência única. Às vezes coisa básica, eu estava dando carona para o presidente e o vice-presidente da empresa onde eu trabalho. Mas eu tinha ali um cara que inspira o paranaense e o curitibano. Jornadas fantásticas, né? Ambos, né? Ambos. E um ex-piloto de Fórmula 1, mas que é piloto ainda, né? Triatleta e tudo mais. Quando eu olhei para a situação, eu falei assim, tá, eu acho que eu sonhei com esse momento, eu vou bem devagarzinho. Aproveitar cada momento de bate-papo ali com eles na hora. Que bacana, isso é importante. Eu conversei com o Zonta lá na FAI, tava ele, tava o Carlos do festival, tinha muito legal, o Piana tava lá também. Fui conversar com ele, mas gentil pra caramba, conversei com ele. Aquele minuto e 2 minutos que eu fiz o convite e tal, perguntei algumas coisas, falei que tinha conhecido o Robson lá em Joinville, na Cipla. Assim, é o aprendizado. As pessoas têm me perguntado, Gabriel, o que dá para fazer para melhorar o mundo? Eu tenho dito, fale com quem já passou pela jornada, fala com o seu Zonta, fala com o seu Dacier Antonelli, conversei muito com meu pai, saudoso Gentil Balbinotti, fala com as pessoas que têm o cabelinho branco, que passaram pela jornada, por que eu vamos aprender com eles. Então é um ponto importante que tu traz desse fato. E eles não estão no Instagram, tá? Eles não estão. Eles estão aqui, ó. É aqui, ó, tete a tete, né? Exatamente. Uma aspas do Gabriel, né, para o nosso audiência aqui, de mãos dadas, e o seu Zonta comentou aquele dia lá, tem muita oportunidade nesse belo grupo, o Grupo Zonta, e não acha gente para trabalhar, tem oportunidade que eles podem crescer. Para esse pessoal que pode começar lá no caixa, mas que vai ter oportunidade. Dá as aspas sua para esse pessoal aí, por favor. Olha, tá início de carreira, tá no meio de carreira. Nós temos dentro do grupo muita oportunidade de trabalho. E nós temos cases dentro de casa fantásticos. Membros da diretoria hoje têm 30, 40 anos de empresa, né? Eu tenho uma par que é gerente de marketing, tem 27 anos de história, começou na padaria e hoje é gerente de marketing de uma das frentes de marketing mais importantes do grupo, se não a mais importante, que é a geração de ofertas. Você tem gerente de loja que formou filhos, porque a empresa deu a oportunidade de pagar a faculdade dele, de fazer com que ele crescesse, os filhos vieram, estudaram, a empresa ajudou. Então, tem N histórias de crescimento dentro do Grupo Zonta, uma empresa aí com quase 14 mil colaboradores, e aí sim, eu sempre falo, começou aqui, eu gosto de trazer eu trago isso para o meu departamento. Gente, é o marketing do Condor.
Nós trabalhamos para o marketing do Condor. É o maior varejista de Curitiba região metropolitana alimentar, um dos maiores do Brasil. Tem um peso no currículo de qualquer um trabalhar no marketing de uma empresa tão grande quanto o Condor. E sim, o Condor ele gera muitas oportunidades, o grupo como um todo. Só que tem que ter algo que é extremamente importante. Além da resiliência, persistência, resistência, a paciência. Vai estudar, vai se preparar, esteja conosco, venha trabalhar conosco, não tenho dúvida nenhuma. Você não vai virar encarregado, supervisor, gerente em 1 ano, mas daqui a 5, 6, 8 anos, você vai olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Escolha boa que fiz. Exatamente. O Gabriel de hoje, olhando para o Gabriel lá, aquele que agitava, o que você diria para ele? Ele está aqui na tua frente, o Gabriel, lá naquela época, o que tu diria para ele em termos dessa ideia do quebrar a lâmpada? O que tu falaria para ele? Para ele quebrar a lâmpada e fazer algo diferente ou melhor, enfim? Eu diria para ele, eu acho que quando eu olho para o meu passado, eu olho para a minha infância e tudo mais, não deixe de ser quem você é. Independente do caminho que você vai escolher, não deixe de ser quem você é e aplicar aquilo que você aprendeu dentro de casa com a sua mãe. Minha mãe é uma heroína. Fantástico. Então, qual o nome dela? Marita, Dona Marita. Parabéns, Dona Marita, pelo filho inovador, empreendedor aqui, esse reconhecimento. Eu me emociono quando eu falo dela, porque eu sei o quanto ela lutou para cuidar 2 meninos sozinho na década de 80 e 90. Então, para mim, ela é minha heroína. E eu falaria para o Gabriel lá de trás, não deixe de ouvi-la. Sempre. Porque eu lembro que algumas coisas eu só lembrei coisas que ela falou depois de 10 anos depois de que eu podia ter prestado atenção diferente. Eu acho que essa seria a única coisa que eu traria para o passado. Eu olharia para o passado e eu olharia para o Gabriel e diria assim, escute a mãe. Bacana. Bela, enfim, mensagem. Para as pessoas seguirem, né, o Gabriel, o Grupo Condor aí, enfim, LinkedIn. Bom, @Gabriel Pianar, estou em todas as redes aí, né, Instagram, LinkedIn, você me acha como @Gabriel Pianar. E não deixa de seguir lá, @Rede Condor, né, @Carreiras_Condor, lá tem muitas oportunidades de carreira, aproveitando para deixar, lá que você vai encontrar as nossas vagas. Mas a mim, pode me chamar no direct, pode me chamar no Instagram, no LinkedIn, qual rede for eu respondo, eu falo, eu troco ideias, eu compartilho o que a gente está vivendo, que tem bastante informação e conteúdo lá também. Bacana. Muito obrigado. Leva a ideia de Quebrando a Lâmpada para a tua equipe, para os colaboradores, lá para o pessoal do Caixa, porque cada episódio fala de empreendedorismo, inovação, é um modo de pós-graduação na prática, porque quem vem aqui tem a experiência prática que você tem. Faz esse favor, nos conecte com o Hub de Inovação, para a gente ir lá, visitar vocês lá, conectar as startups que são aceleradas pelo, eu sei que, né? A gente tem o Condor Connect, que faz parte do Connect, exatamente. E daqui a pouco já vai ter o seu Joanir Zonta aqui para a gente bater um papo com ele, por que não? Através da sua conexão, o Ricardo, para contar essa jornada empreendedora e inovadora no automobilismo. Então, desculpa fazer uns pedidos, mas a gente... Não, vou levar o convite com certeza. E aí a gente fala com a Isa, com o Edson aqui, e seria fantástico a gente falar com um piloto, que eu acompanhei também, enfim. Espero que o Bortoleto agora é um brasileiro vinha, né? Lembrando, quem tem Vecena, né? Nós temos que continuar. Com certeza. E as inaugurações, não falem. O Quebrando a Lâmpada vai lá acompanhar também as inaugurações aí, né? Dos business, né? Do grupo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. De verdade mesmo, pela tua jornada. Parabéns pela jornada, pelo legado que você deixa e pela tua inspiração. Tamo junto. Tá bom? Conte com a gente. Obrigado, gente. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos o nosso convidado, Gabriel Pianaro, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE. Obrigado, BRDE, por estar conosco. É o Crédito para Inovar e Desenvolver, ao CREA, né? Muito obrigado também ao CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Ao Bioparque, que é um ecossistema que transforma o futuro, e a Pumatronics, do meu amigo Silvio Calisto, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acompanhe o nosso canal no YouTube. Vai lá no Quebrando a Lâmpada no YouTube e se inscreva no canal. Aciona lá o sininho, ative para que a gente informe a você a cada programa. E no Spotify. Vai fazer uma viagem? Conecta no Spotify lá. Liga, coloca no YouTube, coloca no Spotify. Todos os programas estão lá. Tu vai escutando o programa. Ao final da viagem, tu vai ter muita informação, muito conhecimento que vai ajudar você nas suas escolhas. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa.
Continue quebrando lâmpadas. Se inspire com os entrevistados, mentes brilhantes que aqui passaram, como é o caso do Gabriel. Mude o mindset, fortaleça o mindset da solução de problemas. Melhore a sua qualidade de vida, sua e do entorno, da família, dos seus colaboradores, e seja muito feliz. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.